pensando ainda nesse modelo de conta bancária, recomendações de investimento. Aí sim entra uma solução baseada em AI, uma solução probabilística. Olha, pessoas com teu perfil, com teu tipo de comportamento, com teu tipo de entrada e saída de dinheiro, pode fazer sentido esse tipo de investimento. Ajuda muito nisso, né, com todas as ferramentas de prototipação, mas se você não tiver as outras coisas, né, não consegue. Então, essa obsessão por ciclo mais curto de feedback, conseguir ajustar a rota quanto mais rápido possível, é uma coisa que falta completamente no modelo tradicional. Oi, tudo bem? Aqui estamos em mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords. A ideia aqui é a gente escolher alguma buzzword né, do mundo de produto enfim, né, falar um pouco mais sobre ela, entender a que ela veio. E aqui, né, é o Joca falando. E aqui, Felipe Castro. E hoje a gente vai falar sobre o tal modelo de produto, né, ou cultura de produto. Por que isso é importante? Né? Primeiro, o que é e por que isso é importante, principalmente com aquele olhar da liderança. Né? Por que a liderança tem que prestar atenção nisso? E, bom, vamos começar definindo, né? Felipe, na sua visão, o que é esse tal de modelo de produto? Como é que você define, como é que você apresenta isso para as suas clientes? Eu acho que, seguindo aí a definição que o Marty Kagan usa, né, a maneira... o termo completo é modelo operacional de produto. Né? É a maneira como a organização trabalha, como ela opera. Né? É basicamente a maneira como as melhores empresas de produtos e tecnologia do mundo trabalham. São alguns princípios comuns, alguns padrões comuns que existem entre essas empresas. Cada empresa tem detalhes específicos, mas tem muita coisa em comum. Né? Então, são esses princípios, práticas e conceitos que as melhores empresas de produto de tecnologia do mundo usam. Né? E aí chamam-se ou de modelo operacional de produto ou de modelo de produto. Né? E aí, eu sei que você tem uma definição um pouquinho diferente, mas vou contar a definição que o Mari usa no Transformed, né? E aí você pode ter a sua versão. Né? Então, basicamente, tem 3 coisas que mudam. Né? Quando você vai mudar para o modelo tradicional, vindo de projetos. Eu vou botar 4 coisas que mudam, que uma coisa que é a base. A primeira grande mudança é parar de pensar em entregar projeto, cumprir data, e pensar em fazer a diferença. Fazer a diferença seja para o cliente ou seja para o negócio. Né? E essa é a mudança de mudar de entregar outputs, né? Projetos, entregas, coisas que você faz, para começar a entregar outcomes. Né? Resolver problemas, né? Seja para o cliente ou para o negócio. A gente tem um episódio sobre outcomes e outputs, vocês podem assistir. Né? Essa é a base, né, da mudança. E aí, para conseguir alcançar outcomes, tem 3 grandes categorias de mudança. Né? A primeira é mudar a maneira que a gente constrói o produto, que é adotando o delivery de produto, o product delivery, que é você conseguir fazer entregas mais curtas, coletando o dado que precisa, né? Conseguir ter continuous delivery, conseguir botar uma coisa no ar e conseguir fazer rollback. Tem toda uma estrutura para você poder construir produtos de uma maneira diferente. Depois tem o Product Discovery, que a gente já falou aqui, né? Conseguir rapidamente experimentar, testar ideias, a gente já tem um episódio sobre isso. E tem também mudar a maneira como a gente escolhe qual problema resolver. Né? O Product Discovery é mudar a maneira como a gente resolve problemas. Né? Em vez de dar um projeto para as pessoas entregarem, você dá o problema e elas fazem o Discovery. E aí tem a maneira de mudar como é que você escolhe qual problema, que é a estratégia de produto, que a gente também já tem episódio aqui. Então, por isso que é fácil de entender agora o que é o modelo de produto. Né? Só que o Joca, você gosta de falar mais de cultura de produto, né, Joca? Uma explicação um pouco diferente, né, da que o Marty dá. Eu falo, em vez de falar de modelo, o modelo de produto, o modelo operacional de produto, eu falo de cultura de produto. Cultura, no fundo, nada mais é do que a forma como um grupo de pessoas decide resolver problemas. Basicamente
Todo mundo combina, concorda que se A acontecer, a gente vai fazer X, se B acontecer, a gente vai fazer Y. Né? Então, é bem nessa linha que eu costumo falar de cultura de produto. E aí, dentro da cultura de produto, ela é composta de princípios, né? Que são formas de se comportar para resolver determinados problemas. E eles são bastante alinhados. Eu me lembro que quando o Marty começou a falar, né, desses três perspectivas ali do modelo de produto, estavam muito conectado com princípios que eu uso, que eu também uso 4, não uso 3, mas tem um que é diferente desses que você listou, que o primeiro ponto é como a gente entrega produto, que eu sou um pouco mais prescritivo e falo em entregas rápidas e frequentes, que a gente precisa estar constantemente entregando software na mão da nossa cliente para ter o feedback mais rápido, para evitar que a gente faça produtos muito complicados que ninguém entende e para aumentar o nosso ROI, para a gente validar e invalidar hipóteses o mais rápido possível. Então esse é o primeiro, entregas rápidas e frequentes. O segundo é um pouco inspirado até, né, bate com aquele do Uri Levine ali, né, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, que a gente tem que entender bem o problema, mas a gente tem que ter a liberdade de descobrir maneiras de resolver esse problema, de ter hipóteses de solução, né, para esse problema, que é o que eu costumo chamar, voltando ao episódio do Discovery ali, o Discovery de solução, né, dado um determinado problema, quais são as hipóteses de solução que a gente tem, qual delas, né, a gente consegue entregar mais rápido. Aí o terceiro que bate com o que você falou, que é o underlying, aí, que é o inicial, a gente fala aqui que é produto em pauta, a gente fala produto aqui, acho que se a gente contar o número de vezes que a gente fala a palavra produto aqui, vai dar um monte, mas produto é meio, produto não é fim, produto existe para a gente gerar resultado, né? Então, o terceiro princípio é a entrega de resultado. Resultado para quem? Tanto para a nossa cliente, né? Para quem a gente está resolvendo um problema ou atendendo a uma necessidade, quanto para a empresa, que espera resultado daquele produto, que pode ser resultado financeiro ou pode ser algum outro tipo de resultado, engajamento, retenção, aumento de número de clientes e assim por diante, né? E o quarto que eu gosto de adicionar eu chamo de foco no cliente 2.0, que é a mentalidade de ecossistema. O que é a mentalidade de ecossistema? É pensar que todo produto ele toca mais de um tipo diferente de cliente. E a gente tem que prestar atenção em todos esses clientes para o nosso produto fazer sentido. O exemplo que eu mais gosto de dar aí é no Gympass a gente tinha o RH, né, que pagava a conta, tinha o funcionário também que pagava uma assinatura, mas as academias eram tão importantes quanto, e são até hoje, né, tão importantes quanto o RH, a empresa, que é o cliente que paga a conta, quanto ao funcionário. Apesar de a academia ser alguém que a gente paga, né, no Gympass a gente paga, mas ele é tão importante quanto ele é um cliente importante. Então, eu chamo de foco no cliente 2.0, que a maioria das empresas, se não todas as empresas, tem mais de um tipo de cliente que tem que prestar atenção em todos esses tipos de cliente. Mas, assim, é um pouco diferente, mas é bastante alinhado. No fundo, é mudar a forma como a gente cria produto e como a gente encara o desenvolvimento de produto e a relevância, né, do desenvolvimento de produto para a organização como um todo. É bem nessa linha que eu enxergo. E acho que um dos pontos que tem que reforçar mais com as pessoas que não fica tão claro é a necessidade de ciclo curto de feedback, né? Que é a base do modelo de produto, assim como a base de qualquer modelo de startup, é ciclo curto de feedback, né? É conseguir aprender rápido e conseguir mudar a rota mais rápido. A analogia que eu sempre faço é que o modelo tradicional de projetos e planejamento estático é como se você tivesse o Waze, e o Waze, uma vez por ano, ele te dissesse, olha, 6 meses atrás você entrou errado à direita ali, e tem 6 meses que você está indo na direção errada. Isso não serve para absolutamente nada, né? Então, o que a gente quer é quase tempo real. Quanto mais perto de tempo real for, melhor, né? Para a gente conseguir ir corrigindo a rota e aprendendo mais rápido. Seja com uso de dados, seja com uso de discovery, seja com, né, uso de prototipação rápida, seja com métricas que dão mais tempestivas, né, que dão feedback mais rápido, né? Contato direto com o cliente final, né? E aí o AI ajuda muito nisso, né, com todas as ferramentas de prototipação, mas se você não tiver as outras coisas, né, não consegue. Então, essa obsessão por ciclo mais curto de feedback, conseguir ajustar a rota quanto mais rápido possível, é uma coisa que falta completamente no modelo tradicional, né? Muitas vezes tem feedback zero, assim, você só bota as coisas no ar e nunca e não sabe, né?
Daí até que veio originalmente o conceito da fábrica de features. A fábrica de features é que o cara está lá naquela cena tipo do Chaplin, né, com a linha de montagem, você constrói a coisa, manda para frente e nunca mais vê. Né? Então você tem feedback zero, não é nem daqui a 6 meses você sabe o que aconteceu. Né? É zero, você não sabe se funcionou ou não. Né? Então, a obsessão por ciclo curto de feedback é uma das coisas que falta muito no modelo tradicional, seja que é chamado de modelo de projetos, qualquer nome que você queira dar. Não, concordo plenamente. E até uma coisa que a gente estava conversando até um pouco antes de entrar aqui, né, na antessala aqui do nosso episódio, assim, esse modelo, né, de ciclo curto, ele está ficando cada vez mais essencial, né? Porque quando você pensa em uma feature normal, tradicional ali, sei lá, preciso... ao clicar o botão aqui, né, de uma lista de produtos aqui, eu preciso entrar e ver mais detalhes do produto. Isso é determinístico, assim, você pode, né, demorar um pouco para fazer. Agora, quando a gente começa a pensar nas soluções baseadas em AI, né, que era o que a gente estava conversando antes, a gente começar a pensar nessas soluções que são mais probabilísticas, o que acontece? Né, você precisa ter feedback constantemente. Imagina que você faz, né, num carrinho de compras ali, né, num e-commerce, você faz recomendações, olha, quem comprou isso, comprou também isso, isso e isso. Quem comprou isso, isso e isso, é um algoritmo que vai ter que aprender a cada vez que vai juntando mais dados à medida que as pessoas vão clicando. É o famoso machine learning, né, aprendizado de máquina. E isso, né, por ser AI, você precisa botar logo, né, em produção para começar a aumentar o teu volume de dados e começar a ver se as recomendações estão fazendo sentido ou não e melhorar a qualidade das suas recomendações. Então, eu acho que esse mundo, né, que exatamente o que a gente estava conversando antes de entrar aqui, com a chegada da AI, a IA ficando tão popular assim, esse modelo, né, de entregas rápidas, entregas constantes, fazer idealmente múltiplas entregas por dia, né, pelo menos uma entrega por semana, acho que esse seria o mínimo, né, mas idealmente uma entrega por dia, idealmente múltiplas entregas por dia, com, né, produtos inteligentes, produtos que têm AI embutido ali para gerar o resultado para cliente, eu acho que isso acho que é condição sine qua non. Isso nem dá para fazer produto. Eu acho que, pegando o gancho do que você falou, por que modelo de produto ou cultura de produto é tão importante? Né? Agora, todos os boards, todos os investidores estão querendo, né, AI, está todo mundo falando temos que ter AI. Generative AI, Gen AI. Você não consegue aproveitar AI se você não mudar radicalmente, né, a maneira de trabalhar, e se não abraçar de vez o modelo, né, de produto. Né? Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, né, do porquê. Né? Primeiro, você tem que saber qual o problema você está tentando resolver com AI. Né? E é engraçado, eu estou acompanhando alguns maiores especialistas de AI, e aí um deles falando assim, o problema deles não é com AI, o problema deles, ele não sabe qual o problema ele quer resolver. E aí chama lá o cara que é especialista em RAG, em Reinforced Learning, em não sei o quê, em evals, e o cara chega lá e fala assim, cara, o problema dele não tem nada a ver com o modelo, com evals, com RAG, tem a ver que ele não sabe qual o problema ele quer resolver. Ele explicando, dando um exemplo, os caras estão lá comemorando que o novo modelo deles de AI consegue marcar a entrevista para o time de vendas. E aí o time de vendas diz, cara, mas eu não quero isso não, eu quero saber se o cliente ficou satisfeito ou não quando eu fiz o call com ele. Entendeu? E aí, isso era facílimo de fazer, entendeu? Porque AI é muito bom de reconhecer, né, padrões de satisfação, etc. Então, se você estiver atuando no problema errado, ou se não sabe qual problema você quer resolver, não adianta. Né? Então, se você não tem estratégia de produto que te ajuda a identificar quais problemas críticos você quer resolver para alcançar o seu objetivo de negócio, AI não vai adiantar nada. Né? Então, assim, você fica tentando coisas sem saber o porquê que você está fazendo. Né? Então, assim, estratégia de produto é a primeiríssima coisa que você tem que ter. Né? E aí, considerando estratégia de produto, você já tem o foco em outcomes. Né? Relembrando, né, a definição boa de outcome é o problema que você quer resolver e como é que e métricas que medem se você está resolvendo aquele problema. Então, se você não tem o outcome claro, se você não tem qual problema você quer resolver com AI, você nunca vai alcançar. Você vai, no máximo, conseguir output. Lançamos 25 mil modelos de AI e conseguimos resultado zero, que é o que muita empresa está reclamando hoje em dia.
Né? Perfeito. Perfeito. E mais até, né? Qual o problema que você quer resolver? Tem gente que não sabe. Tem gente que sabe, mas quer forçar a resolver com AI. E acho que uma coisa que as pessoas não se tocaram ainda é que nem todo problema requer uma solução de AI. Tem muitos problemas que a solução de AI é uma solução errada, né? Por exemplo, né, eu brinco, né, comentando, você tem o seu extrato bancário, né, e você vai ver os lançamentos e o saldo. Você não quer que aquilo seja gerado por uma AI generativa que vai te dar uma resposta diferente a cada vez. Você quer que o teu saldo seja sempre o mesmo. Você quer saber que você tem, sei lá, R$ 100 de saldo com 100% de certeza que são R$ 100 de saldo. E não uma solução probabilística onde você tem 80% de chance de ser R$ 100, mas tem 20% de chance de ser outra coisa. Não, você quer certeza absoluta de que o seu saldo seja aquele. Agora, pensando ainda nesse modelo de conta bancária, recomendações de investimento. Aí sim entra uma solução baseada em AI, uma solução probabilística. Olha, pessoas com teu perfil, com teu tipo de comportamento, com teu tipo de entrada e saída de dinheiro, pode fazer sentido esse tipo de investimento. Então aí entra AI. Então até isso, né? Primeiro passo, né? Como o próprio Felipe falou, é saber qual é o problema que você vai resolver. Segundo passo é, dado um problema que você quer resolver, que tipo de solução faz sentido? Nem todos os problemas precisam uma solução de AI. Às vezes o problema vai funcionar muito melhor sendo resolvido com uma solução determinística. As pessoas estão. É engraçado, né? Mas as pessoas, como tem a tendência. A gente tem tendência de pensar em projeto, tem a tendência de pensar em output. Né? Nosso cérebro funciona assim. Então, várias e várias empresas temos que ter AI. Aí você vai lançando um monte de projeto com AI. Se você fala para todo mundo, precisamos ter mais projetos com AI, você vai conseguir o quê? Muitos projetos com AI. Assim como você já conseguiu lá atrás, precisamos ter muito de app, tinha um monte de app. Precisamos ter APIs, tinha um monte de API. Precisamos ter OKR, tem um monte de OKR. Mas você não consegue resultado nenhum. Né? Então, assim, as empresas, cada vez que tem uma coisa da moda, você vai lá conseguindo fazer a coisa da moda. Né? Então, assim, voltando, por que o modelo de produto é tão importante para você conseguir competir, sobreviver nesse mundo de GenAI? Primeiro, você tem que ter estratégia de produto para saber qual o problema crítico que vai ajudar você, que você tem que resolver para atingir seu objetivo de negócio. Segundo, o mundo está mudando tão rápido, as coisas mudam tão rápido, assim, se você não abraçar Product Discovery, ciclo curto de feedback, aprendizado rápido, você não vai sobreviver. Né? Porque, a gente já comentou sobre isso, já está vindo uma onda gigante de inovação e competição. Né? Toda vez que você reduz o custo de criar uma nova startup, tem uma explosão de novas empresas, a gente viu isso quando migrou para a cloud. Agora é muito mais fácil lançar software, é muito mais fácil produzir output. É muito mais fácil. Qualquer produto é copiado, né, em dias. Né? Então, se você não tiver discovery para descobrir a solução certa, né, nada vai funcionar. Né? Então, você vai ficar sem alavancar todo o potencial de AI. Né? E aí, a gente vai para essa coisa de lançar coisas rápido, o product delivery, né? Como é que você bota a coisa rápida no ar e curtos. A gente estava até comentando na nossa antessala, né? É engraçado, as pessoas estão falando, não, agora eu posso prototipar coisas rápido. O cara faz 10 protótipos no Cursor, no Lovable no dia. Só que o sistema dele, o pipeline dele para lançar coisa é uma vez a cada 3 meses. Não adiantou nada. Tipo assim, se você não tem, de novo, ciclo curto de feedback, você não consegue botar a coisa no ar, testar, ter uma plataforma que consegue coletar o dado, para você fazer teste AB, fazer feature flag, mostrar, olha, para esse percentual de usuários vou mostrar isso, para esse pessoal vou mostrar aquilo. Tem toda uma estrutura de product delivery que permite que você faça experimentação, que você faça isso. E sem isso você não consegue ter esse benefício de criar protótipos rápidos que ferramentas como Cursor, Lovable, Volt estão trazendo. Né? Então você precisa ter esse encanamento feito. Né? E você está competindo com empresas que têm isso. Né? As melhores empresas do mundo, o time ele só coda, bota, ele nem se preocupa, né? Só bota lá, faz o push lá da mudança e pronto. Aí vão só acompanhar, olhar o dado. Enquanto isso, as pessoas estão lá fazendo controle de mudança. Uma vez a cada 3 meses eu consigo botar uma coisa no ar. Como é que você vai aproveitar de prototipação rápida se você só bota a coisa no ar a cada 6 meses? Né? Não tem como. É isso aí. E acho que tem mais um ponto também que a gente conversou ali na antessala, mas que é super importante para esse modelo de produto, para a cultura de produto, é a história do time empoderado. Né? O que significa ter um time empoderado?
Um time empoderado significa o seguinte, que ele recebe um problema para resolver, né, com uma clareza de resultado para gerar, e ele é empoderado, ou seja, ele tem autonomia suficiente de descobrir maneiras de resolver aquele problema, para implementar aquela que faz mais sentido, né, naquela situação, que entrega valor mais rápido. Quando a gente está falando de time empoderado, não quer dizer que o time vai trabalhar em qualquer coisa. Não. A gente define qual é o problema para resolver, a gente define qual é o resultado que a gente quer gerar, e o time tem a autonomia para decidir como resolver esse problema. E aí, quando eu estou falando de time, é todo mundo, é gestão de produtos, é design, é engenharia também. As melhores pessoas engenheiras que eu já encontrei na minha vida são pessoas engenheiras engajadas, entendendo qual o problema que a gente está querendo resolver, para quem, por que esse problema é importante, por que gera resultado para a empresa. Essas são as melhores pessoas engenheiras que eu já tive. As piores, obviamente, são aquelas que pedem, né? Que feature que eu tenho que fazer? Essa aqui? Beleza, vou lá codar e te entrego, me especifica direitinho. Esse é o pior, é o que não está entendendo para que ele está fazendo aquilo. Ele está simplesmente, é a famosa pastelaria, né, que a gente costuma dizer, me entrega um pastel de queijo, um pastel de carne e acabou. Não, a gente quer pessoas, incluindo as pessoas engenheiras, entendendo o problema que a gente vai resolver. Por quê? Porque as pessoas engenheiras é as que conhecem as tecnologias disponíveis, né? Quais são os tipos de soluções que a gente consegue criar. E, voltando para o tema da AI, com AI agora, que o que dá para ser resolvido vai evoluindo a cada dia, né? Tem gente, inclusive, que fala que esse modelo, por exemplo, do ChatGPT é o pior modelo que você vai usar na vida, porque ele vai estar sempre evoluindo. A AI está evoluindo constantemente de uma maneira muito rápida, né? E quem consegue acompanhar essa evolução da tecnologia é o pessoal de engenharia, muito mais que designers e pessoas de produto. Então, é fundamental ter pessoas engenheiras engajadas. Então, o time empoderado é isso. Essa é a minha visão de time empoderado, e é um dos outcomes, digamos assim, né, da cultura de produto, ou do modelo de produto, mais importantes. É você ter um time empoderado, um time que está entendendo o problema para resolver e motivado para resolver aquele problema da maneira mais rápida possível. E em especial, engenheiros empoderados, né? Assim, e aí, esse é o ponto, porque às vezes você pode ter o PM que quer mandar Isso. né? Ou os designers que já querem passar tudo pronto, só coda para mim, né? É isso aí. Tem aquela frase do Mário que ele fala que se você está usando engenheiro só para codar, você está ganhando 50% do valor do engenheiro, né? Ou menos. Mas esse conceito do engenharia, né, empoderado, é o conceito principal, né, de produto de tecnologia, porque engenheiros são os que sabem o que só é possível agora, né? E aí, what's just now possible, que se fala em inglês, né? E aí, eu tenho um tweet do Paul Graham, né, fundador da Y Combinator, né, incubadora dos Estados Unidos, que ele fala assim, cara, ele sempre fala com founders, né, essa coisa de, cara, o que só é possível agora, e antigamente levava anos. E ele, conversando com os founders de AI, ele fala assim, cara, muda a meses. De meses, o que é possível agora só é possível 2 meses atrás, porque lançou um novo modelo, que seja uma nova capability. Então, são os engenheiros que estão lidando de perto com a tecnologia que conseguem dizer o que só é possível agora e permitem que se criem novos produtos. Então, se você não tiver esse empoderamento, sua empresa jamais vai conseguir se aproveitar de AI. Né? Não tem um executivo lá na C-Suite que vai conseguir, lá no C-Level, que vai conseguir saber o que é possível. Né? Então, por que o modelo de produto é tão importante? Porque só assim que você vai conseguir competir e sobreviver, né, nesse mundo de GenAI. Né? E aí, pegando um gancho do que você falou, né, que empoderar o time não é deixar o time fazer o que ele quiser, né? É por isso que chama empoderado. Né? Não é time livre, não é time né, faça o que quiser. Né? É muito comum ter essa confusão. As pessoas tendem a achar que as coisas é tudo preto e branco. Né? Tem que ser 100% alto. Não, tem que ser tudo projeto. E em termos de liderança, as pessoas acham que só tem 2 opções. Ou é tudo top-down, e a liderança tem que dizer para o time exatamente quais features tem que construir, ou é tudo bottom-up e deixa de fazer o que quiser. Nenhum dos dois. É bidirecional. Tá? Tem troca. Tá? E assim, uma maneira fácil de entender a estratégia de produto define qual problema o time tem que resolver, então isso vem de cima. Aí tem uma troca com o time pode pensar, olha, vai ter esse outro problema aqui também, aí você uma discussão com a liderança. Juntos, eles definem como medir,
as métricas, né, que a gente vai medir que você está resolvendo o problema, a partir daí o time começa a fazer discovery e testar ideias. Mas não quer dizer que a liderança tira, mas agora você pode descobrir o que você quiser. Claro que não. Né? Tem troca, tem desafio. O líder pode questionar, pode perguntar, pode trocar. Né? Eu vejo muitas pessoas perguntando, né? Mas quem faz isso? Só nós é o time, ou faz isso é o engenheiro, ou é o designer, ou é... Isso geralmente é um sinal de uma cultura disfuncional, com baixa confiança. Né? Quando eu lido com empresas, startups, ou mesmo empresas maiores, que tem uma cultura de maior confiança, nunca tem esse tipo de pergunta. É engraçado, né? Você nunca vê esse tipo de pergunta. Mas o que faz o PM? O que faz o engenheiro? Essa troca é mais saudável, né? Porque as pessoas se confiam, eles sabem que sim, tem troca, e tudo bem. Vai ter alguns casos que vai ser um pouquinho mais prescritivo, que a gente já sabe mais o que tem que fazer. Tem caso que, olha, o problema está mais aberto. Você, inclusive, tem que definir qual é o problema. A gente nem sabe o problema direito, né? Então, é bidirecional. Não é nem top-down, nem bottom-up. Não é nem deixar fazer o time fazer e nem o time, né, a liderança dizer o que fazer. Então, acho que esse é uma das maiores confusões que tem sobre o modelo de produto. Que é, enfim, eu acho que é o coração do modelo de produto, né? Acho que Sim, essa troca. Exato, exato. O verdadeiro poder está nessa troca. A liderança sabe mais tem aquela visão ampla, né, estratégica do todo, né? O time tem a visão do específico. É essa troca que é poderosa. É isso, né? Né? O time entende muito do contexto, do específico, e a liderança entende do todo. A liderança tem mais experiência, e o time, geralmente, está mais perto da tecnologia nova. Então, essa troca que é o verdadeiro poder. E uma troca saudável, com nível de confiança, onde as pessoas sabem que, de vez em quando, a liderança vai dar mais detalhe, e de vez em quando o time vai ter mais, né, abertura para fazer. Né? Concordo. Uma das maiores confusões que existem sobre o modelo de produto. Pô, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu aí em 20 e poucos minutos aí, não só falar o que é o modelo de produto, mas também falar por que ele é tão importante, né? Por que as lideranças de level board têm que se preocupar com isso. Acho que a gente pode pensar fechar aqui e já fazer o chamado, porque acho que no próximo episódio a gente estava conversando de falar, bom, legal, o modelo de produto é muito bacana e tal, mas como é que eu mudo, né? Como é que eu mudo para a cultura de produto? Como é que eu transformo a cultura da organização? Isso, Como é que a gente faz isso? E aí, faremos isso no próximo episódio. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Sigam a gente aí, mandem sugestões de temas e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.